ação de leitos, né, separados. Hoje a gente sabe que tem alguns direitos que, inclusive, precisam ser difundidos no sentido de acesso e preferencial dos autistas. A gente apresentou também a questão dos leitos em hospitais públicos e clínicas. Também apresentamos, foi até uma demanda muito falada numa reunião que nós fizemos recente no nosso gabinete ali, que a gente contou com várias lideranças regionais. Estou vendo até o Fernando aqui lá de São Gotardo, teve o Alan lá conosco, ele também, Fernando também falou bastante disso com a gente. Nessa reunião que nós fizemos, o pessoal abordou a questão da ecoterapia. Ecoterapia, nós temos feito investimento em Tupaciguara, ali na região do Triângulo, estamos criando esses modelos para que a gente consiga, tendo sucesso, replicá-los em mais cidades. Estamos fortalecendo também o nosso cuidado com as APAES. A gente tem APAES que são referência na nossa região, mas a gente sabe que existe uma demanda reprimida. Estou vendo a Tininha aqui de Douradoquara, estive em Douradoquara, e uma das principais questões que foram apresentadas também foi a questão da APAE lá de Monte Carmelo, que atende a região de Douradoquara, e a gente ainda sabe dos limites de recursos, das dificuldades muitas vezes de estabelecimento desse diálogo com as próprias prefeituras, mas nós estamos aqui para viabilizar a construção de um mandato colaborativo. Estou no céu do marido, mas São Gotardo conta muito com essa parceria. Vocês podem contar, a gente fica com esse compromisso, porque a gente sabe que, na verdade, a causa do autismo ela é uma causa que passa pela política, mas ela transcende. Inclusive, é uma causa suprapartidária. Aqui, quando eu falo da movimentação nossa da Assembleia, eu tenho orgulho de dizer da frente parlamentar, orgulho de dizer dos meus tantos colegas que, inclusive, trabalharam conosco para a derrubada desse veto, tanto que ele foi derrubado por unanimidade. Foram 77 deputados que entraram nesse consenso, que falaram: governador do estado, nós precisamos da criação de centros de referência, nós precisamos da manutenção de políticas públicas que tirem essa população da invisibilidade, que assegurem esses direitos e que ajam como um catalisador. Então, nesse sentido, nós temos atuado bastante e buscando também fortalecer essa conexão com as pessoas que a gente precisa abraçar, que são, acima de tudo, as famílias dos autistas. Então, eu que sou uma familiar, aqui já coloquei, já me apresentei, o pessoal chegando agora, eu abracei essa causa com muito carinho. Inclusive, essa semana eu estava com a minha avó, estava com meu tio, que é autista também, e tive a grata satisfação de poder falar dessa atuação na frente. Então, acho que a gente passa, primeiro de tudo, o simples fato de a gente estar fazendo essa aula aqui, da gente estar promovendo já o diálogo, já é um momento que nos coloca numa posição de maior conforto, porque a gente passa a falar também da aceitação de efetivamente buscar tirar da invisibilidade esse assunto que é tão importante para nós. São pessoas queridas, são pessoas amadas, muito especiais, carecem desse olhar não só de igualdade, mas de equidade. Da atuação da Vou passar agora. Eu não posso me esquecer também. Quando a gente fala de viabilização de políticas públicas, a gente fala também da disseminação de informação, mas, obviamente, da manutenção dos recursos. E a gente está aqui com a professora Nivânia, e ela bem sabe, né, professora? Ela é da PUC, eu contei que eu sou formada em contabilidade pela PUC Minas, então esse assunto do orçamento, ele é imprescindível para que a gente consiga construir um orçamento também que privilegie a construção do centro de referência. Agora eu estou me lembrando aqui, me veio à memória a questão da LDO. Falei do veto que foi colocado no PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, ele vale por 4 anos, apresentado pelo governo. E aí nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que direciona aquilo que vai ser implementado pela Lei Orçamentária Anual. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no nosso mandato, eu fui a autora da 6ª emenda, que foi acolhida, e pasmem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso Estado, que direciona a Lei Orçamentária Anual, elaborada durante um ano inteiro do exercício social, ela não falava nada sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Então, nós fizemos essa emenda, nós apresentamos, ela foi acolhida. Então, nós ficamos muito felizes, vou até buscar aqui um trecho. Nós propusemos a inclusão das pessoas com deficiência, colocamos aqui que a promoção da inclusão plena de pessoas com deficiência e a garantia de mecanismos, metodologias e condições para sua autonomia e para sua independência. E esse momento aqui, dessa aula,
passa muito por isso que nós apresentamos, por essa emenda que nós apresentamos e foi acolhida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um momento em que a gente consegue falar das novas tecnologias e usá-las como aliadas. Recentemente, eu estive em Matutina, ali perto de São Gotardo também, estive na região de Pedrinópolis, onde a gente teve a oportunidade de falar sobre esse novo potencial. Muito se fala sobre a dificuldade dos professores na sala de aula de conciliarem essas novas tecnologias, mas eu acredito no potencial ainda inexplorado delas, e é por isso que a gente, nosso mandato, em parceria com a PUC Minas, com a gestão inclusiva, criou essa iniciativa. Então, hoje a gente está aqui promovendo essa aula no sentido e com o objetivo de democratizar esse acesso. A gente muitas vezes sabe das limitações, das dificuldades que a gente tem com esses novos aparelhamentos. Então, a gente busca aqui a palavra dos profissionais, né? Vamos pedir ajuda, reconhecendo aqui com muita humildade que a gente precisa, sim, dessa condução, professora. Nós precisamos dessa elucidação para que a gente consiga desenvolver cada vez mais um trabalho mais inclusivo. Vou proceder à apresentação da professora Nivânia. Professora Nivânia, ela é terapeuta ocupacional. Já agradeço pelo olhar carinhoso no sentido de buscar essa formação, professora. Por onde eu ando, aí no interior de Minas Gerais, e todo mundo que está aqui, e o pessoal da PAI, das associações, né, amigos, essas pessoas sabem da dificuldade da gente achar essa profissional, da dificuldade das pessoas entenderem a importância, primeiramente, da formação profissional. Então, senhora, eu agradeço esse olhar carinhoso, esse olhar comprometido. Né? Então, professora Nivânia é terapeuta ocupacional, é doutoranda em educação, professora da minha querida PUC Minas e é CEO da gestão inclusiva. Professora, com a palavra, fique à vontade, o palco é seu. Pessoal, só ressaltar que os certificados de participação vão ser liberados ao longo da aula, ao final vai haver o encerramento, e vou, em breve, fazer a intermediação entre as perguntas, mas vocês fiquem à vontade para se manifestar no chat. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, pode levantar a mão aqui por meio do mecanismo do Teams, enfim. Fiquem à vontade, a sala é nossa. Professor, e o palco é seu. Nossa, gente, eu estava aqui agradecendo, né, a deputada, porque nós precisamos de gente para lutar pela nossa causa, né? Eu estou nessa luta aí há anos, né? Desde que até antes mesmo de eu ter me formado, eu comento que eu tinha um amigo cadeirante, uma amiga cega, um amigo com deficiência intelectual, um surdo, e também tive um primo autista. E para mim, então, fazia parte, né, da realidade de todo mundo, as pessoas com deficiência. E a gente vê que não é bem assim, né? Uma realidade ainda pouco conhecida. Então, desde que eu me formei, a minha batalha vem sendo aí para buscar recursos, para buscar tecnologia, para formar professores. Né? Na PUC Minas, a gente tem no curso de pedagogia um aprofundamento em necessidades educacionais, para que o pedagogo já saia de lá com essa formação. A Juliane, a nossa parceira aí, também da gestão inclusiva, ela formada na PUC e com essa capacitação, né? Vou agradecer aqui a nossa equipe, o Wellington, o Pietro e a Juliane, por estarem aqui me dando esse suporte. Né? A inclusiva surgiu bem mesmo com essa demanda de que a gente pudesse atender, levar para mais pessoas o que a gente tem tido condições de fazer aqui na universidade. Então, foi uma startup, né, dentro da própria PUC mesmo, no PUC-Tech, que a gente criou com o intuito de levar informação, de fazer a diferença, de ajudar o professor, de ajudar a família, para que as coisas possam acontecer. Então, agradeço muito a deputada e também a toda a equipe dela que esteve conosco, né, que foi fazendo o alinhamento para que a gente pudesse começar. Bom, eu vou pedir, então, para começar a apresentação, para que vocês possam ir seguindo, né,
também o que eu vou estar falando, e isso, né, ajudar na compreensão. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que realmente nem sempre os aplicativos resolvem tudo, né? Muitas vezes o aplicativo vai ser uma ajuda, vai ser um caminho, mas ele não vai ser, né, a nossa solução. Então, eu vou começar falando, né, de um pouquinho, breve esclarecimento sobre o autismo, né, para que a gente possa entrar nessas possibilidades também, tá? O transtorno do espectro autista, né, ele tem esse nome, eu não sei se a maior parte de vocês... Tem alguém com o microfone aberto? Bola aí? Você atualizou bola ali? Eu não atualizei bola aqui. Não, mas bola aí. Oi? Bola aqui não tem problema com o pessoal do pé, viu? Entendeu? Eu acho que bola não tem jeito. Você consegue mutar, Wellington? Sim, vou desativar aqui. Tá. Acho que é importante a gente mutar para que não interfira, né, na nossa apresentação, tá bom, gente? Então, todo mundo fica atento aí ao microfone, que acabamos de ver aí, né, como é que desconcentra um pouco e fica difícil para a gente dar continuidade. Então, gente, existe uma associação americana, né, de psiquiatria, que ela tem como meta, né, organizar as informações para que todos os profissionais estejam acompanhando as nossas, né, os novos estudos. E até o 2012, 2013, era chamado autismo, né, e tinham 5 tipos de autismo. E, a partir, então, de 2013, numa nova edição, né, que aconteceu, eles, então, organizaram como um transtorno do espectro autista. Tem até uma imagem que mostra assim, um guarda-chuva, e lá dentro, né, os vários tipos de autismo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E que traz dificuldades de maior ou menor intensidade nas áreas da comunicação, da socialização e do comportamento. Aí fala assim, pois é, meu filho que é autista fala, né? Já o do meu amigo não fala. É isso mesmo, né? Uns têm mais, outros têm menos, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente não pode tirar da nossa cabeça é cada indivíduo autista é único, né? E isso, né, nos ajuda a entender, ajuda nesse processo de aceitação e compreensão desse ser, né, que está dentro do espectro e que precisa do nosso apoio, de toda a nossa ajuda. Então, os critérios diagnósticos, eles são baseados em 2 aspectos, né, mais importantes. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, né? Então, se a criança apresenta esses padrões repetitivos no comportamento, faz parte, uns em menor intensidade, outros em maior intensidade, né? A comunicação social, uns com mais dificuldade, outros com menos, por isso é um espectro. Então, aquela ideia do guarda-chuva. Então, aqui, né, para vocês entenderem, então, como era no documento que a Associação Americana de Psiquiatria fez, que era o DMS-4, antes, como é que era, e hoje, né, como é que é, né? Então, antes era autismo, síndrome de Rett, transtorno degenerativo da infância, síndrome de Asperger e TID-SOI, né? Sem outras especificações. O SOI
quer dizer isso, né? Transtorno do desenvolvimento sem outras especificações. Ou autismo atípico. E hoje, né, dentro do DSM-5, então, a gente organizou enquanto eles organizaram, né, está organizado assim como transtornos do espectro autista, do autismo grave, moderado e leve. E a síndrome de Rett, ela então sai, né, dessa classificação, tá? E a gente fala que, na verdade, são os níveis de suporte, né? Então, um autismo que precisa de um nível de suporte intenso, né? Bastante forte ali, é o autista nível 3. O autista que precisa de um grau moderado de suporte é o nível 2. E o autista grau leve é aquele que precisa de um nível de suporte mais leve. Então, eu acompanho, né, muitas pessoas autistas no Instagram, e para entender adultos, né, falando, e tem uma que fala muito assim, eu sou grau 2, e todo mundo fala com ela, não, você não é grau 2, você fala, você conversa com a gente, você explica as coisas para a gente, né? Mas ela fala, eu preciso de um grau moderado de suporte, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a entender isso e a gente não falar autista severo, né? Autista moderado, autista leve. Não, é o autista que precisa de um grau de um suporte mais intenso, severo, um grau de suporte mais moderado ou um grau mais leve. E aí a gente não está estigmatizando a pessoa, e sim falando do suporte que ela precisa. Isso é muito importante, isso é uma mudança de paradigma e que faz bem, né? Faz bem para a gente, faz bem e é respeitoso com as pessoas autistas, né? Então, como vocês sabem, né, os acompanhamentos, eles são fundamentais, né? Eu pude perceber, dentro das propostas que vocês têm na associação, nessa frente parlamentar, né, o empoderamento, né, a profissionalização, a ajuda aos profissionais para estarem mais capacitados, né? Isso é muito importante, né? Estamos aí para o que precisar, ajudar, né? Porque precisa de uma equipe, né? Precisa de um neurologista, um neuropsiquiatra ou mesmo um psiquiatra, né? Um terapeuta ocupacional, porque os jovens muitas vezes têm, crianças, jovens e adultos, têm o transtorno do processamento sensorial, né? Às vezes um barulho que não incomoda a gente, né? O autista entra em crise, porque ele não consegue processar esse barulho da mesma forma que a gente. Então, por exemplo, a gente às vezes está numa sala de aula e tem gente conversando lá de fora. A gente diminui aquele, né, o nosso aparelho, né, processamento auditivo, ele diminui aquele barulho externo que eu quero prestar atenção na aula, né? E o autista não consegue fazer isso em diversos aspectos, sons, né, tato, né, e várias outras questões. Então, por isso o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, a comunicação alternativa, o neuropsicólogo, né, e a equipe escolar, a família, né, todos nós temos que andar alinhados, né? Não é o projeto do TO só, é o projeto do terapeuta com a ajuda da família, do neuropsicólogo com apoio da família e todos nós juntos em prol daquela pessoa. Sempre me perguntam, o autismo tem remédio ou tratamento? E até hoje, né, muitos estudos a gente lê sempre que ainda não há medicamentos específicos para o autismo. Mas, né, como o autista tem, né, diversos outros quadros associados, como, às vezes, o transtorno de ansiedade generalizado, quadros de epilepsia, hiperatividade, pode ser usado medicamento para controlar e ajudar nessas comorbidades. A gente chama de comorbidades esses outros quadros, né, que a pessoa tem, tá?
Então, eu não aconselho ninguém a usar medicação por conta própria, né? Tem que seguir uma recomendação médica, tem que ser uma equipe integrada, uma equipe que esteja junto, olhando. O slide está passado? Está passando, gente? Eu fiquei com essa dúvida agora. O tratamento precisa ser receitado, precisa ser acompanhado e, né, nem sempre ele vai tomar remédio, né? Ele vai tomar se tiver uma comorbidade que seja necessária. Bom, programas, aplicativos não substituem a intervenção com profissionais especializados, né? Mas eles podem ajudar, eles podem abrir portas, né? Por isso que a gente organizou com todo carinho essa aula, né? E depois vamos disponibilizar para vocês com alguns recursos que para vocês conhecerem. Aqui nós temos profissionais, temos pais, né? Temos familiares, né? E é importante que todos nós saibamos disso, né? E a gente separou a nossa aula da seguinte forma. A gente vai falar de alguns aplicativos de comunicação alternativa, outros de aprendizagem e outros jogos, tá? A comunicação alternativa, ela é uma forma diferenciada de comunicar, principalmente para os autistas não verbais, né? Então, a gente vai usar imagens, a gente vai usar cartões, né? Eu falo que os aplicativos a gente pode imprimir também, pode plastificar, pode usar os cartões, não só o aplicativo, né? Que o importante é que essa criança perceba que existe uma forma dela ser compreendida e da gente também compreendê-la. Por esse motivo, é muito importante que que a gente, né, conheça a comunicação alternativa. Tá? Hoje a gente vai falar assim só rapidamente e vamos já, né, mostrar algumas possibilidades. Esse aqui eu pus para mostrar primeiro, gente, porque é o orgulho nosso de Minas Gerais, né? A gente tem uma startup também, que é a TICS, né, que eles desenvolvem recursos para pessoas com deficiência. Eles têm alguns que são por assinatura e outros que são gratuitos. E o Expressia é gratuito, né? Ele é um aplicativo que funciona tanto no celular, aí, né, no Android, e funciona, né, na web também. Então, para a gente conhecê-lo, né, vocês vão receber essas informações, tem o link aqui, tem um vídeo como é que funciona, e tem, né, maiores informações sobre ele. Você faz o seu cadastro e começa a usar sem pagar nada. Ele tem também uma parte por assinatura, que é a parte das atividades adaptadas, que fica disponível para profissionais e outros profissionais que atendem crianças com TES ou pessoas, né, que queiram conhecer, pagar também, claro que podem, mas é para desenvolver atividades. E a parte da comunicação alternativa, o que ela tem, né? Ela já tem lá uma pranchoteca, né? Na hora que a gente entra na pranchoteca, a gente vai ver várias pranchas, né? Essa aqui é a de alimentação. Então, tem fotos, tem desenhos, tem imagens, né, que facilitam para a criança compreender e saber explicar, mostrar para a gente o que ela quer. Né? Às vezes ela está querendo uma coisa e ninguém entende, ela pode ficar irritada, pode entrar em dificuldades, né? E se ela tem esses cartões, ou se ela tem como mostrar no aplicativo que ela quer uma banana, e ela não está achando onde que tem a banana, né? Ela quer isso, né? Então, tem coisas da comunicação geral, corpo, saúde, coisas para educação, sobre educação, lugares, novidades,
E ela tem essas pranchas prontas, e eles também disponibilizam para a gente para criar a prancha ideal para aquele usuário, tá? Então, é uma coisa muito interessante, porque você pode começar usando as pranchas prontas e depois, né, fazer a sua prancha específica, né, e auxiliar aquela criança, aquele jovem, né, aquele adulto que precisa se comunicar de uma forma mais efetiva e, principalmente, ser compreendido nas suas demandas. Temos outro aí também, né, o Pictoteia, que também, né, ele tem foi projetado mesmo para ajudar as pessoas do transtorno do espectro autista, né, e ele usa tecnologia para facilitar a comunicação por meio de pictogramas digitais, né, ao invés de cartões físicos. Mas eu sempre falo, não é possível usar celular? Imprime também, plastifica e usa. Né? E ele funciona mais ou menos assim, dessa forma, né? A gente baixa também no Android, ele é gratuito, ele tem alguns desenhos do Arasaki, né? E ele está disponível no Google Play, né? Para que vocês possam entrar e usar. Eu falei que símbolos do Arasaki na verdade, ele é um site, né, que disponibiliza esses desenhos de forma gratuita, que a gente também pode montar as nossas pranchas, as nossas coisas, pelo Arasaki, tá? Eu vou mandar essa informação também, que essa informação eu tinha esquecido de passar. O Matraquinha, gente, o Matraquinha também é um aplicativo, né? É gratuito aí, ele tem para o iOS, né? Tem no Google também. Ele tem uma parte que é gratuita e tem uma parte que é de assinatura. Então, é importante você conhecê-lo, né? Eu falo assim, que todos que são gratuitos ou que tem uma parte gratuita, a gente baixa, a gente experimenta, não compra nada. Primeiro experimenta todos, escolhe o que que vai ser adequado para o nosso uso, tá? E o Matraquinha foi desenvolvido por um pai, né, que adotou uma criança com autismo e eles, né, ele depois com a equipe dele, desenvolveram aí o Matraquinha. Então, vocês verem que tem pessoas sensíveis, né, por trás de muito desses programas, né, como aquele primeiro que eu mostrei mesmo, né, que é daqui de BH, que é mineira, né, uma startup mineira, que ganha prêmios para todo lado, que é a TIPS, que tem o Expression. O Let Me Talk também, ele trabalha numa metodologia que é própria de comunicação alternativa para o autista, que é o intercâmbio de símbolos pictográficos. É uma linha de trabalho onde tem todas 6 etapas para a gente trabalhar, e esse aplicativo, ele foi um dos primeiros, né, gratuitos, e a gente começou a usar, e ele tem, né, aí aqui está o link do Arasaki, tá, gente, desse site, e você pode também fotografar, né, na maior parte dos aplicativos, a gente pode pôr a foto da criança, a foto da mãe, a foto do pai. Então, esses aplicativos são muito possíveis de serem personalizados, né? Hoje se você vai usar no tablet, se você vai usar no celular, né? A gente tira a fotografia ali e já coloca, né? Então, eu não mostro um símbolo da mãe, eu mostro a mãe dele, não mostro um símbolo de pai, eu posso mostrar o símbolo, a foto do pai. Até porque é importante que a gente saiba, todos nós estejamos atentos, que tem um nível, né, de compreensão de símbolos. Então, a fotografia, ela é mais fácil de ser entendida do que o símbolo. Então, muitas vezes, a gente vai precisar de começar mesmo com fotografias também. Bom que eu já falei disso aqui. Gente, e todos eles a gente está colocando
um linkzinho para que vocês possam assistir. O eTalk também escreve e ele fala. Né? Ele é mais para aquela pessoa que quer ouvir, né? Que quer, através da fala, e não especificamente de símbolos, tá? Os aplicativos para aprendizagem. Então, o JAD, né, uma plataforma também, foi desenvolvida junto com um pai, uma pai, a pai, e também, né, profissionais, né? Ele foi pensado nas crianças com TEA, com dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção, né? Então, ele foi planejado mesmo para estimular as funções cognitivas através de jogos, pensando numa proposta de aprendizagem, tá? Então, trabalhar as questões necessárias para a aprendizagem, para a alfabetização. O ABC Autismo também, ele tem a parte gratuita, ele tem a parte de assinatura. Ele foi pensado, tá, gente, baseado na metodologia do TEACH. TEACH é um tratamento de educação para crianças autistas e com outros déficits de comunicação, né? Ele auxilia no processo de aprendizagem das crianças através de atividades interativas, né? Ele tem 3 idiomas, né? E em português também, tá? Então, ele não é totalmente gratuito, mas tem uma parte gratuita que a gente pode usar e conhecer. Aqui, gente, já a nível de software, né? E esse funciona, né? A gente baixa, né? Quem usa o pacote Office, o Windows, quem usa Linux, né? Ele é gratuito, ele foi desenvolvido pela UNB, né? Universidade de Brasília. A gente usa no nosso projeto Casa do Aprender, né? E os protagonistas são vários jovens com deficiência, né, participando e conversando e ensinando para os outros. Então, também muito interessante. O perceber e o expressar também são 2 que foram desenvolvidos também pela Universidade de Brasília, justamente pensando, né, no desenvolvimento da percepção visual dos autistas clássicos, né? De todos, de uma forma geral. Então, ele traz seriação, emparelhamento, identificação de atributos e uma leitura mais global. Esse funciona no tablet, tá? E funciona também no Windows, completamente gratuito. Vocês têm aí o link para procurar, né, saber. Aí o expressar, né, que ele contempla atividades pedagógicas, né? Ele é baseado na ideia do currículo funcional, que é uma outra metodologia de trabalho, né? Que pensa no indivíduo para a vida, né? Educar essa pessoa para a vida, para que ela tenha autonomia, né? Precisa de preocupar com conteúdos clássicos, por exemplo, da aprendizagem formal? Não, é para ele ter uma vida, para que ele possa ter uma profissão, para que ele possa ter uma atividade, né, remunerada ou não, tá? E ele tem, né, diversos recursos motivacionais também muito interessantes, é gratuito, funciona, a gente pode baixar no computador e no tablet também. Estou terminando, hein, gente? O Altspark eu coloquei também, gente, para vocês conhecerem, né, esse jogo, porque ele traz questões interessantes. Olha ali, né, no joguinho tem combinação do vermelho com a fruta vermelha, com o chapéu vermelho. Então, ele oferece uma infinidade de jogos de aprendizagem que foram pesquisados, né, e que são envolventes e interativos para atender os requisitos de aprendizagem da criança. E ele tem, né, uma parte que é gratuita, essa outra que é de assinatura, e vocês podem ver, né, no Google Play, tem para o Android, tem também para o iOS, e um videozinho depois que vocês vão poder ver e compreender um pouquinho, né, mais de cada um. O Altis, né, é uma comunidade também
que é interessante vocês seguirem, porque eles têm, né, um canal no YouTube, você pode baixar no Google Play os jogos, e eles têm um canal no YouTube também, né, e eles trabalham, eles oferecem desenhos livres, né, liberdade, observação, eles mostram figuras geométricas, associação a coisas do cotidiano. Então, tudo isso é aprendizagem, tudo isso é informação que vai, né, ser importante para que o nosso, né, filho, aluno, familiar, cliente, né, possa se desenvolver. Então, eu vou deixar aqui para vocês também, né, para vocês seguirem, conhecerem o nosso site da Gestão Inclusiva, que a gente já está trabalhando com algumas cidades, com algumas secretarias, né? A gente está no Instagram, a gente deixar nosso e-mail, tem perguntas, quer saber mais sobre os aplicativos? Pergunta para a gente lá, que a gente vai mandar mais informações para vocês. E, claro, também todos os assessores aí. O projeto Alts, que é esse que eu falei, né? Para vocês verem o site, tem muita novidade, ele é uma comunidade que vocês podem fazer parte. Sobre comunicação alternativa, né? Tem no Instagram o Comunicateia, né? Eles é uma organização sem fins lucrativos, é uma associação de pais. Então, quanto mais a gente se unir, né? Mais associações se unirem, né? Mais academia e pais, assim que as coisas vão mudar, né? E eles compartilham informações, modelos de material, vocês vão gostar. O Casa do Aprender é um projeto de extensão da PUC Minas, que eu falei, onde a gente usa esses recursos, né? Peço vocês para nos seguirem lá também no projeto, que vai ter sempre informação. Né? E o PUC Inclusiva, que é um programa de extensão para pessoas com deficiência, que a gente busca capacitação de pessoas com deficiência para a inclusão no mercado de trabalho, para a emancipação, para a cidadania, né? E a gente hoje tem online vários cursos de NVDA, temos uma procura de gente do Brasil todo, ou seja, a PUC Minas não está deixando por menos, e a Inclusiva, né, que é a nossa startup, junto com a deputada, estamos aqui, né, com o objetivo de disponibilizar apoio, ajuda, orientação e o que mais, né, vocês precisarem. Vamos ver as perguntas aqui. Ah, tá, Larissa, você está perguntando, na minha opinião, qual os dois melhores aplicativos? Então, vai depender de quem está precisando, né? Então, se a pessoa está precisando mais de uma ajuda na comunicação, então a gente vai usar, vai lá conhecer aqueles de comunicação e ver qual que pode se adequar melhor àquele usuário. Não existe muito uma fórmula, sabe, gente? Por isso que eu falo assim, a gente vai dar os links para vocês baixarem, né, os que são gratuitos, para vocês experimentarem, para os profissionais experimentarem, levem para os profissionais também, porque aí vocês têm condições de conhecer. Aquele vai ser bom para aquele outro. Então, quando eu preparei, né, nossa equipe toda estava lá, junto com o Abner aí também, né, com toda a assessoria da deputada Maria Clara, a gente estava discutindo, né, a gente reuniu várias vezes, vamos ver como é que a gente pode trabalhar, né? Lucas tem 3 anos, diagnóstico veio bem precoce, isso é ótimo, viu, gente? Não deixa de aceitar o diagnóstico e já buscar, né, as terapias, as orientações. Larissa, o que eu posso te dizer é o seguinte, como ele tem um nível 2, ele tem 3 aninhos,
e ele está no nível de suporte médio, então provavelmente a gente deve precisar melhorar a comunicação dele, né? Eu penso que talvez um desses aplicativos, você pode olhar lá o Express, que ele tem no computador e tem no site, você abre, dá uma estudada nele, vê o que ele tem, eu tenho certeza que você mesma vai conseguir perceber. Mas, se precisar falar com a gente, manda no nosso, né, no nosso e-mail, né, que é contato, @gestãoinclusiva, gestãoinclusiva.com.br, e também para toda a equipe da deputada, porque a gente vai estar, né, em constante informação. Então, eu penso que vai ser muito importante que vocês possam conseguir conhecer, baixar, né? Essas informações vão ser disponibilizadas e vocês vão poder baixar e conhecer esses recursos, né? Eu gosto muito do Matraquinha, né? Ele tem um jeito divertido, mas depende, né, se aquela criança vai ter, né, uma facilidade, tá? Estou vendo aí, né, a Elária está parabenizando a deputada, né, para essa luta, pela conquista aí, né, da construção de uma sala voltada. Gente, eu sou amiga das APAES, tá? Eu sou uma das apaixonadas. Conheço e acompanho os eventos das APAES desde meu início na formatura. Tem aqui também uma pergunta, um joguinho educativo para criança de 5 anos. Então, se ela tiver com o nível médio, de suporte médio, né, todos esses que eu mostrei vão ajudar, tá? Porque eles vão criar, vão ajudar a criança a formar as informações necessárias para que ela possa aprender, né? Possa ser alfabetizada, possa aprender. Então, ver o que ela já sabe, o importante é a gente conhecer o que a criança já sabe, se ela já sabe cores, formas, o que ela não sabe ainda, para a gente escolher o joguinho mais assertivo para ela, tá? Essa é uma dica na escolha. Maria Clara, fica à vontade aí. Enquanto eu bebo uma aguinha, eu vou deixar você falar, hein? Ah, joia. Professora Nivânia, muito obrigada pelo cuidado, pelo carinho com que foi ministrada essa aula. Tenho certeza que todos nós aprendemos bastante, sobretudo dessa visão não capacitista. Confesso que para mim foi até novidade essa nova forma de abordagem, essa mudança de paradigma sobre o grau de suporte. Muito pertinente, muito interessante. Eu vou levar isso, não é para o mandato, não é para a vida, para a minha família, pode ter certeza. Bom, acabei de ver aqui a Elária colocando, realmente nós destinamos uma verba emenda positiva lá para patrocínio, para a construção da sala do autismo, e é um assunto sobre o qual a gente tem muita dificuldade de esgotar e de exaurir a demanda, né, com a viabilização desses recursos. A gente criou a destinação para a construção de uma sala de estimulação sensorial, em contato com a Claudinha, que é a diretora da APAE lá de Patrocínio, que atende toda a região ali do Alto Paranaíba. Ela me falou assim, olha, Maria Clara, a gente está realmente muito feliz, mas a gente sabe que é um desafio muito grande, a gente não pode parar, acho que é uma luta não só minha, mas de vários colegas, deputados estaduais, federais, vereadores, enfim, prefeitos, todo mundo que está na política, inclusive quem está fora dela, porque tem gente que está fora da política e que faz muito mais do que pessoas que deveriam destinar essa atenção. Então, foi a ocasião em que a Cláudia me contou, falou que lá em Patrocínio mesmo, Elária, são 200 pessoas que são cadastradas para o atendimento, 200 autistas, e 100 pessoas na fila de espera. Isso só na cidade de Patrocínio, fora todas as outras ali da nossa região que são contempladas pela atuação da APAE de Patrocínio, fora todos os outros gargalos das APAEs dessas respectivas cidades, né? Que foi falado São Gotardo. Conosco aqui nós temos agora 58 pessoas participando. São mais de 27 municípios. Nós temos pessoal de Arinos, Belo Horizonte, Cachoeira da Prata, Coromandel, Dourado Quara,
Mais cedo eu vi a Tininha aqui, vereadora nossa lá, grande parceira, Guarda-Amor, Guimarães, que é uma cidade vizinha de Patrocínio, tem atendimento nessa APAI. Inclusive, mandamos recursos também para a APAI de Guimarães, João Pinheiro, ali no Noroeste, Juiz de Fora, Lagamar, Mogi das Cruzes, Monte Carmelo, que é a APAI que atende Dourado Quara, Monte Sião, Nova Lima, Patos de Minas, Perdizes, Prata, PO, Presidente Olegário, Rio Claro, Rio Pardo, São Gotardo, São João do Oriente, São Paulo, né, até fora de Minas, e a gente fica muito feliz, porque, como eu coloquei aqui no início, né, da minha fala, do meu posicionamento, a questão do autismo, ela transcende só a política estadual. Acho que quando a gente fala disso, a gente fala de um Brasil, de uma luta por um Brasil mais inclusivo. Berlândia, Varginha e, por fim, Vazante, que é a nossa cidade vizinha também. Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou aqui até esse momento nessa aula. Acho que foi um momento de uma troca muito profícua. Nós vamos encaminhar o link da aula, professora, para o e-mail de cadastro de todo mundo, inclusive com o certificado, com o material do e-book também. Gostaria de... Peraí, alguém levantou a mão. Cadê a Mônica? Tá com a mão levantada? Mônica, você gostaria de fazer algum pronunciamento? Gostaria de agregar na discussão? Eu estou achando que ela esbarrou. Ela esbarrou, porque ela não está. Eu acho que ela esbarrou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma outra colocação? Vou deixar aqui no chat também o contato do nosso gabinete, nos colocar à disposição. O link para emissão do certificado está ali. Vou colocar o link também para o nosso WhatsApp do gabinete. Tem uma equipe também que é muito sensível, que tem me ajudado bastante. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer não só a Nivânia, a Wellington e a todo mundo da startup, da gestão inclusiva, mas também ao pessoal aqui do gabinete do 246, que não mediu esforços também para que esse momento aqui acontecesse. Acho que com conversas como essa, a gente vai realmente dirimindo. Acho que o que mais nos deixa angustiado é a falta de diálogo, né? A falta de satisfação, né? A falta de clareza e de transparência. E é justamente isso que, num primeiro momento, nós temos buscado sanar aqui com esse momento. Coloquei aí o WhatsApp do gabinete, fiquem à disposição, nós também temos um e-mail de contato, e, de toda forma, estender o meu mandato, é a casa de cada um de vocês, vocês fiquem todos muito à vontade para nos procurarem no nosso gabinete, no nosso escritório regional em Patrocínio, que virou um ponto de apoio. Fiquem à vontade para nos procurarem aqui em Belo Horizonte também, para quem estiver mais organizado aí de forma logística, estiver mais perto, enfim. Contem conosco, contem com o nosso mandato. Não tem mais, temos mais questionamento. Rosivânia, muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço o fato de vocês terem nos acompanhado até aqui. É só o início. Acho que a gente está vivendo um momento na política que acende essa discussão e que deixa todo mundo muito motivado, porque é o momento que a gente começa a discutir isso com seriedade, com compromisso. A gente para de sonhar, começa a falar também de estratégias de colocar isso no orçamento público, de criação dessas políticas públicas, de mobilizar a comunidade acadêmica também, de fazer investimentos, de incentivar todo esse movimento. Então, muito obrigada a todos vocês. Vou agradecer a participação de cada um. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E, professora, mais uma vez, todo o meu reconhecimento, toda a minha gratidão. Conte conosco também, nosso mandato está à disposição. Está a senhora convidadíssima também para vir aqui no nosso gabinete, é pertinho da PUC Minas, para tomar um cafezinho aqui conosco. Vou sim, nós vamos e vamos continuar essa parceria. Que seja a primeira de muitas ações que a gente vai conseguir fazer juntos em prol do que todos nós acreditamos. Obrigada você por estar levando aí, né, nesse espaço, né, que é da legislação, do legislativo, essas nossas metas, esses nossos objetivos aí também, viu? Muito obrigada. Agradecer aqui todo mundo que manifestou no chat também. O Emerson, a Ana, a Larissa, o Arley Vaz, São João do Oriente. Conte conosco. Enfim, a Rosivânia, muito obrigada a cada um. Lucas, contem conosco, a Inês, Eliene. Pessoal, estamos à disposição. Um grande abraço. O e-book já foi encaminhado.
o e-book, como eu já falei aqui, o e-book, o certificado com a emissão das horas complementares, que inclusive eu, enquanto hoje já formada, mas estudante de direito, vou também pegar o certificado. E o formulário de pesquisa, gente, gostaria de pedir a vocês essa gentileza, quem tiver 2 minutinhos aí, podia nos ajudar preencher o formulário de pesquisa, dando um feedback, o que vocês acharam do formato dessa aula, para que a gente consiga organizar as próximas também, eventualmente fazer alguma adaptação. E logo em breve a gente tem, inclusive, falado em promover um encontro regional, né? Porque eu acredito muito na força das novas tecnologias, mas nada substitui um abraço caloroso. Então, por enquanto, fiquem conosco e um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada, gente. Contem conosco. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.